iniciar a nossa terceira aula. Nessa terceira aula, nós vamos abordar a parte de organização e registro de enfermagem, que é considerado um dos elementos principais e cruciais na assistência da enfermagem em geral, nos cuidados da assistência prestada. E para a nossa profissão é um dos pontos muito importantes, não só para a nossa profissão, mas também para todas as profissões da área da saúde. Então, para iniciar essa aula, nós temos que começar conceituando essa comunicação. O que é essa comunicação? Né? Como é que define? Em 1993, Stefanelli definiu esse processo de comunicação como um processo de compreender, compartilhar mensagens enviadas e recebidas. E também tem outras definições, como é o processo pelo qual o meu eu entra em comunicação com o outro eu. No caso, eu entrando em comunicação com vocês, que seriam o outro eu. Envolve também uma troca de informação entre seres, e isso ocorre das mais diversas maneiras, sendo essas três principais maneiras, que são a comunicação oral, a linguagem corporal e a comunicação escrita. Essa linguagem corporal está bem ligada à linguagem de Libras, que é uma linguagem que se utiliza o corpo ou partes do corpo para transmitir uma mensagem. A oral e a escrita vocês já conhecem bem. E nesse processo de comunicação existem elementos. Quais são os elementos? O emissor, a mensagem, o canal, o receptor e o feedback, que seria a nossa resposta. Então, o que é esse emissor? A emissor nada mais é do que o ponto de partida do processo de comunicação. É a partir desse emissor que é transmitida a mensagem. É ele que transmite essa mensagem. O receptor é o destinatário, é aquela pessoa que vai receber a mensagem. O canal é o meio pelo qual essa mensagem é transmitida. A mensagem é o conteúdo dessa comunicação. E o feedback é a resposta. É a informação de retorno a essa mensagem que foi transmitida. Trazendo ela para a nossa realidade, para vocês entenderem e compreenderem melhor, como é que seria isso aí transmitido para nós, para a gente agora no momento. O emissor quem seria? O emissor seria eu, o receptor seriam vocês, o canal seria o portal EAD do CETEP, a mensagem, o nosso conteúdo, organização e registro em enfermagem, e o feedback, essa resposta, seria o que vocês me dão na aula online na quinta-feira, que aí vocês tiram dúvidas e vocês me dizem o que compreenderam dessa aula. Então, esse feedback seria a nossa aula online da quinta, para vocês compreenderem melhor cada item desse. Existem dois tipos principais de comunicação, que é a comunicação interpessoal, que vai à troca de informação entre dois ou mais indivíduos, como essa que a gente está tendo agora, ou como essa que nós iremos ter na quinta-feira. Então, eu vou trocar informações com a turma. E temos a comunicação intrapessoal, que o intrapessoal já está dizendo, intra. Então, é interno, ou seja, é aquela informação voltada para uma única pessoa. Ela está relacionada às ideias e desejos do próprio indivíduo. Essa comunicação intrapessoal é mais conhecida como aquela história da voz interior, que era a voz reflexiva que fica na nossa cabeça dizendo, não se deve fazer isso. Pode fazer isso. Então, isso seria a comunicação intrapessoal. Agora nós vamos para a parte propriamente dita do registro de enfermagem. Que aí esse registro de enfermagem vai compreender os pontos necessários para se fazer as nossas anotações também, que são de fundamental importância na prestação do serviço. Então, no registro daqui, nessa parte de registro de enfermagem, nós vamos ver ponto por ponto. Começando por onde a gente faz essas anotações, que é o prontuário. Não tem como falar de registro de enfermagem se não falar do local que é registrado, que é o prontuário. Essa palavra prontuário, ela deriva do latim
que aí ele utiliza esse termo proprontário, que significa o lugar onde se guarda aquilo que deve sempre estar à mão, ou que pode ser necessário a qualquer momento. Então, desde lá dos primórdios, também desde o latim, que se diz o quê? Que essa informação que contém no prontuário, ela tem que estar à mão, ela tem que estar sempre a postos, ela tem que estar em um local que nós tivemos, um local de fácil acesso para a equipe. Mas, além disso aqui, a gente vê que ela é um pouco antiga, o prontuário. Ela foi definida em 2002 pela Resolução do Conselho Federal de Medicina, Resolução 1638, como sendo um documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais, imagens, registradas e geradas a partir de fatos, acontecimentos ou situações sobre a saúde do paciente e também da assistência a ele prestada. Então, quando ela fala, quando aqui o Conselho Federal de Medicina regulamenta esse prontuário e diz que ele é um documento único, é porque não são vários. Ou seja, a equipe de enfermagem tem um prontuário, a equipe médica tem outra, a de nutrição tem outro. Não, é um único documento que vai abarcar um conjunto de informações que são geradas a partir da observação e do cuidado prestado ao paciente. Nessa resolução, ela ainda trata o prontuário como sendo de caráter legal, sigiloso e científico. Que aí esse de caráter legal, ela está dizendo o quê? Que esse prontuário ele tanto pode defender, como ele pode acusar alguém ou alguma entidade. Sigiloso porque o que está descrito no prontuário eu não posso sair comentando com o pessoal da minha casa, por exemplo. E científico porque ele serve de base científica para pesquisas. Ainda diz também que ele possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional. Então, é também a partir desse prontuário que há uma comunicação maior entre os membros dessa equipe profissional. Entre os profissionais de saúde, do próprio hospital, da unidade, seja lá de onde for que esse prontuário estiver sendo preenchido, da qual instituição for. E também ele tanto presta essa comunicação entre a equipe multiprofissional, visando também a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Então, tudo que está registrado no prontuário, ela tem um objetivo único também, que é dar essa informação, manter essa comunicação para gerar uma assistência à saúde de qualidade e única para aquele indivíduo. Então, dentre os objetivos, né, um dos principais objetivos desse prontuário é fornecer registro dos dados editados a respeito do paciente ou cliente. Eu coloquei esse termo paciente e cliente para vocês, quando se depararem com o termo cliente relacionando ao paciente, não ficarem tão voando. Então, em algumas literaturas, o paciente ele pode ser tratado com o termo cliente, contribuindo para o seu diagnóstico e tratamento. Servir de meio de comunicação interpessoal, ou seja, da própria equipe, e servir também como documento legal de defesa ou acusação em processos jurídicos. Como assim, Ana? Você disse no outro slide, no slide anterior, que ele poderia tanto acusar como defender, mas como um prontuário pode acusar alguém ou defender alguém? Simples de vocês compreenderem. Supondo que um paciente que era tratado em um hospital X veio a óbito, mas a família achou o óbito daquele paciente estranho, pediu uma investigação, entrou com uma ação judicial contra a instituição, por exemplo, alegando que houve negligência, ou seja, não houve o cuidado prestado que deveria ser prestado àquele paciente. Então, a primeira coisa que a justiça irá pedir, solicitar, é o prontuário do paciente. Para quê? Para verificar se aquela acusação ela realmente é verídica ou ela não é verídica. Ou seja, se houve realmente a negligência ou não houve aquele cuidado prestado ao paciente, ou se realmente esse paciente veio a óbito porque realmente ele teria que vir, não por falta de cuidados. Então, se nesse prontuário estiver registrado todos os cuidados prestados, sem faltar nenhum que deveria ser necessário para aquele paciente,
Então, ele pode salvar, ele pode servir de defesa para aquela instituição ou profissional que esteja sendo acusado. Mas, se naquele prontuário não houver registro desse cuidado, dessa prestação de cuidado, então aquele prontuário ele pode realmente terminar de acusar aquela instituição ou profissional. Aí vale lembrar que, muitas vezes, não são os cuidados que são negligenciados, são as anotações que são negligenciadas, principalmente da classe dos técnicos de enfermagem. A maioria das vezes, eles sempre só registram a administração do medicamento e esquece dos demais. Então, se você oferecer uma compressa vamos supor, uma compressa gelada para aquele paciente para aliviar tal sintoma, você tem que registrar que ofertou. Então, você tem que registrar, tem que estar regido pelo prontuário, pela prescrição que foi liberada aquilo ali, mas você tem que realizar o registro, porque se você não realizar o registro, você não fez. Não tem nada ali que diga e que prove que você realizou aquela ação. Por isso a importância do registro, da anotação de enfermagem. A importância do prontuário, ele sempre vai além da prestação da equipe, porque ele também retém informações que são importantes ao paciente, ao ensino, à pesquisa, à defesa e proteção, tanto do paciente quanto da equipe, como eu falei no slide anterior. E o que é esse registro de enfermagem ou a anotação de enfermagem? O que é isso aí? Ele é considerado uma atividade imprescindível aos profissionais de enfermagem. Ele serve de informação para toda a equipe de saúde, como também para a equipe de enfermagem. Objetiva sempre fornecer informações essenciais sobre essa assistência prestada e, além de fornecer essas informações sobre os cuidados que você está prestando àquele paciente, ele ainda assegura a comunicação entre os membros da equipe, seja ela da equipe de enfermagem, como também da equipe de saúde, e ela garante a continuidade das informações dentro das 24 horas. E também dá uma condição indispensável para a compreensão do paciente de modo global. Como assim, Ana? Durante as 24 horas e uma compreensão desse paciente no mundo global. Simples, pessoal. Cada registro é feito 24 horas por dia. Mas, por que ele diz que ele serve tanto para manter essa comunicação entre os membros da equipe? Porque é nesse registro que, por exemplo, você que dá plantão uma vez por semana em determinado hospital, vai ter acesso à informação daquele paciente. Porque durante uma semana você não teve como acompanhar ele. Mas aí você voltou, retornou ao hospital para dar o seu plantão e tem lá todos os registros, vamos supor, da evolução da lesão dele. Vamos supor que tem uma lesão sacral, na região sacral. Você saiu, ela estava de um jeito, apresentando algumas características. Quando você retornou, antes de você realizar o curativo daquela lesão, o que é o melhor a se fazer? É você voltar às anotações e verificar quais alterações houveram naquela lesão, que é para você saber o cuidado a ser realizado naquele procedimento, porque houve uma evolução, seja ela para bom, seja ela para ruim. Mas o registro, quando ele diz que garante a continuidade das informações nessas 24 horas, é porque a cada 24 horas, ou seja, a cada novo registro do dia, vai dando informações para aqueles profissionais que não tiveram acesso àquele paciente no dia anterior ou há 2, 3 dias antes. Por isso que ele diz que garante a continuidade dessa informação. Você vai dando continuidade à informação e, consequentemente, vai dando continuidade àquele padrão de cuidado necessário para a recuperação daquele paciente. E para esses registros se exige uma regra, né? Tudo na área da saúde nós sabemos que exigem regras, tem regras a serem seguidas. Nos registros não são diferentes. Por quê? Como é um registro, é um documento. Então, para o hospital, aquele é o documento principal do paciente, é o prontuário. É o documento dele dentro do hospital. Então, quais são essas regras a serem seguidas? As principais regras são essas, olha, devem ser sempre precedidas de data e hora. Aí, quando fala da data e da hora, é o que a gente
pega bem no pé. Principalmente quando vocês vão para campo de estágio. Né? Ah, a medicação estava atrasada para as 10 horas. Mas não deu para eu fazer às 10 horas. Aí, no prontuário eu coloco às 10 ou eu coloco às 10h15, que foi a hora que eu concluí, que eu fiz a administração da medicação. Você vai colocar às 10h15. Por mais que esteja atrasado às 10 horas, você vai colocar o horário que você administrou aquela medicação. É o horário correto. É aquele horário que você vai registrar no prontuário. Não é o horário que estava atrasado, não é o horário que você quer, é o horário que você realizou aquele procedimento. Sem tirar nem pôr um minutinho. Não é permitido escrever de lápis grafite ou utilizar corretivo líquido. Aí esse corretivo pode ser tanto aquele corretivo líquido, que é o pincelzinho, a canetinha, como também aquele corretivo de fitinha. Não é permitido. A escrita ela sempre deve ser legível, completa, clara, concisa e objetiva e utilizar corretamente a gramática, né? A gente tem que ter cuidado para não escrever o certo com S, para depois querer riscar e escrever o certo com C. Não, não pode riscar. Por quê? Já tem aí na regra abaixo. Não devem conter rasuras. A gente não pode simplesmente porque errou riscar essa palavra no prontuário e fingir que nada aconteceu e começar a escrever na frente. Então, não deve conter entrelinhas. Quando eu falo essas entrelinhas, é que nesse prontuário, nesse documento, eu não posso passar do tracejado. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma folha de anotação de enfermagem, mas a gente vai ter a oportunidade de vocês realmente, pelo menos, terem noção. Vou disponibilizar uma para vocês verem mais ou menos como é que é. Vou explicar no final da aula como é que vai ser isso, tá bom? Então, se tem um tracejado de 5 linhas, se é esse espaço que eu tenho, eu não posso colocar abaixo dessas 5 linhas. Eu tenho que abrir uma outra folha de anotação. Não pode também deixar linhas em brancos ou espaços em brancos. Ai, não, meu colega deu uma garranchada aqui na evolução dele, desculpa, na anotação dele, eu vou pular uma linha. Não pode pular uma linha. Você vai escrever na linha seguinte. Só não pode tomar o espaço do seu colega. Você vai escrever na linha seguinte. E sobrou espaço no final da sua anotação, traceja, faça o traço no sinal. No final, a gente vai ver isso também no decorrer da aula. Eu vou mostrar como é que não deixa esses espaços em brancos, tá bom? Outras regras é o uso da tinta azul ou preta para os plantões diurno e o uso da tinta vermelha para os plantões noturno. Aí eu lembro a vocês que isso varia muito de protocolo para protocolo hospitalar. Alguns hospitais vão realmente exigir essa questão da coloração da caneta, principalmente no noturno, mas alguns hospitais eles realmente não estão mais fazendo tanta essa exigência. Usar termos técnicos adequados, sempre lembrando que o uso dos termos técnicos é bem importante, até porque você vai estar falando de profissional para profissional. Então, aquele profissional que pegar a sua anotação para ler e compreender o que está acontecendo com aquele paciente,